Olá, queridos irmãos e irmãs, carinhosamente eu quero cumprimentar você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Giovanni Nascimento, tenho 38 anos, sou pastor da Igreja Metodista do Brasil. Atualmente tenho tido o prazer e alegria de pastorear a Igreja Metodista no bairro de Perocão, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E brevemente eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e o quanto Deus pode mudar e transformar a vida de uma pessoa. Ainda na pré-adolescência, eu percebi que dentro do meu coração faltava alguma coisa. Algo muito importante. Era como se eu tivesse um tabuleiro de jogos. E nesse tabuleiro de jogos, a peça fundamental, ou talvez a engrenagem para esse jogo funcionar, estava me faltando. E de acordo com o que eu ia me desenvolvendo, crescendo, ainda na adolescência, eu comecei a buscar, a procurar essa peça que me estava faltando. Mas eu comecei a procurar de maneira errada e nos lugares errados também. O meu primeiro envolvimento foi com a bebida, porque durante o momento que eu estava um pouco embriagado, eu percebia que eu tinha a sensação de que eu tinha encontrado aquela pecinha. Mas com o passar do tempo, no dia seguinte, eu percebia que o vazio ainda estava dentro de mim. Depois eu fui para o cigarro. Um pouquinho mais tarde eu comecei a me envolver com drogas, me envolver também no mundo da prostituição, me envolver também de maneira demasiada em noitadas também. Porque eu entendia que ali era um lugar onde de repente eu pudesse encontrar o preenchimento para aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Aos 22 para 23 anos, depois de todas as tentativas, eu consegui perceber que nada estava sendo resolvido. Então eu decidi mudar para a Europa, com a intenção de que a mudança de continente pudesse me ajudar a encontrar aquilo que tanto me faltava, aquilo que pudesse preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. Esse vazio, queridos, era um vazio que me causava tristeza, estranheza, angústia, solidão. Mas quando eu cheguei também na Europa, conhecendo país muito bonito, onde muitas pessoas queriam estar, eu pude perceber que ali também eu não estava conseguindo achar, encontrar aquilo que tanto me faltava. Eu conheci a minha esposa em Portugal, ali nós nos casamos, e no ano de 2000, finalzinho de 2008 para 2009, nós decidimos voltar para o Brasil. E no ano de 2009, já morando no Brasil, eu percebia que aquele vazio, aquela lacuna, aquela pecinha que estava perdida, parece que estava muito distante da minha realidade. Todas as tentativas, elas estavam sendo frustradas. Foi aí que um dia pela manhã, eu decidi que a única possibilidade de encontrar paz para o meu coração, paz na minha vida, era tirar a minha própria vida. E eu confesso a vocês que eu tentei, mas foi mais uma tentativa frustrada. Eu me lembro que quando eu estava no hospital evangélico, após passar aquele momento de praticamente vendo a morte
na frente dos meus olhos, eu acordei e uma enfermeira cantando um hino perto de mim, o hino Porque Ele Vive, um louvor muito lindo que marcou a minha vida. Eu me lembro que ela olhou para mim e disse: olha, você não morreu. E eu respondi para ela: sim, estou percebendo que eu não morri. E ela falou assim: olha, você não morreu porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer mudar e transformar a sua história, para que através dessa mudança e dessa transformação, você possa ser bênção também na vida de outras pessoas. Passado ali alguns meses, eu me lembro que eu recebi um convite para estar participando de uma célula. E chegando naquela célula, aquelas pessoas sorridentes, animadas, naquele lugar, falando de Jesus, contando alguns testemunhos. E eu tenho na lembrança que no início da célula, o líder deu a oportunidade para um rapaz contar um livramento que Deus tinha dado para ele. E eu ouvia tudo aquilo, mas eu não conseguia compreender direito o que aquelas pessoas estavam falando, o que aquelas pessoas estavam compartilhando, a alegria daquelas pessoas. Parece que era exatamente o que estava me faltando, mas eu não conseguia me alegrar da mesma maneira que aquelas pessoas estavam alegres. E de repente, no momento da palavra, o líder pediu que nós estivéssemos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 15, somente o versículo 8. E ali eu li naquela palavra que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela tinha uma totalidade de dracmas. E de repente ela perde uma daquelas dracmas. E no seu desespero, ela acende uma lâmpada, uma lamparina. E de repente, após acender aquela lamparina, aquela lâmpada, ela percebe que havia lixos naquele lugar. Havia sujeira. Então ela decide varrer aquela sujeira, aquele lixo para fora. E depois ela começou a procurar de maneira diligente, de maneira responsável, de maneira cuidadosa. E ela encontra aquela dracma que era tão importante para ela. As 9 que ela tinha, mesmo sendo uma quantidade maior, mas sem aquela que ela tinha perdido, a vida para ela parecia que não fazia sentido. E eu me vi dentro daquele texto. E chegando em minha casa, eu comecei a refletir acerca de tudo aquilo que nós tínhamos ouvido naquele lugar. E então, eu entendi que eu precisava de uma luz dentro de mim. Eu percebi que aquela pecinha que estava perdida dentro de mim, aquela pecinha que me faltava, eu só iria conseguir encontrá-la a partir do momento que houvesse uma luz dentro de mim. Então eu decidi aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu percebi que a luz de fato acendeu dentro do meu coração. E eu pude olhar para dentro de mim. Eu passei não mais olhar para fora, mas eu comecei a olhar para dentro. E ali eu percebi que existia muitos lixos dentro de mim. O lixo da falta de perdão, o lixo da mágoa, o lixo das decepções, das desilusões, o lixo da mentira, o lixo das desculpas, o lixo da ignorância, o lixo do desrespeito, o lixo da falta de amor. E eu entendi, queridos, que eu precisava tirar aqueles lixos de dentro de mim.
E eu comecei através do jejum, através da leitura da palavra, através da oração, da adoração, através da subida aos montes, através dos cultos, das células, do discipulado, eu percebi que aqueles lixos começaram a sair. E de repente, eu olhei e eu consegui enxergar que a pecinha que me faltava se chamava esperança. E ela não estava mais distante de mim. Eu já estava agarrado nela porque eu já tinha encontrado, eu já tinha enxergado aquela pecinha. Aquele vazio que estava dentro de mim, ele não fazia mais parte da minha vida, porque Jesus preencheu aquele vazio. Então, a partir dali, eu confesso a vocês que eu passei a ter vida. E passei a ter uma vida plena diante da presença de Deus. Para quem me conhece sabe que dificilmente os problemas vão tirar a minha tristeza. O sorriso vai estar sempre nos meus lábios. Porque eu passei a olhar para dentro de mim. E quando eu olho, eu enxergo um Jesus que tudo pode. Eu enxergo um Jesus que me traz uma alegria onde nada e nem ninguém pode mudar a realidade na qual eu vivo. Há 9 anos, eu estou em uma condição de deficiente visual. Eu não enxergo nada. Eu estou olhando para essa câmera, mas eu não estou vendo nada nessa câmera. Você talvez está olhando para mim e não está vendo sinais de uma pessoa que é deficiente visual. Mas em setembro de 2011 eu perdi a visão dos 2 olhos. Hoje eu pastoreio uma igreja. Eu cuido de pessoas. E me sinto muito realizado. E posso dizer para vocês que nas bebidas, nas drogas, na prostituição, nas noitadas, em outro continente, eu não encontrei alegria. Eu não encontrei paz. Eu não encontrei o preenchimento do vazio que eu carregava dentro de mim. Mas em Jesus Cristo, eu confesso a você que eu consegui encontrar a paz, a alegria e a esperança. E não é uma esperança qualquer. É a esperança da glória de Deus, na qual eu sigo firme e seguirei para todo e para sempre. Não deixe nada e nem ninguém mudar a essência de Jesus que está dentro de você. Eu quero orar com você nesse momento. Soberano Deus, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. O Senhor conhece, o Senhor sabe da realidade dela. E eu lhe peço, Deus, que em sua soberania o Senhor possa estender as suas mãos sobre ela, abençoar com toda a sorte de bênção, trazer à realidade aquilo que talvez ela tanto busca, levar a vida, levar a esperança e levar a certeza. Eu quero abençoar, Senhor, a vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja.